Eu sou a Silvia Cavalcante, do canal Eu Te Conto, e hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a Patrícia Gimael, no Mulheres Inspiradoras, onde nós estamos trazendo várias pessoas muito bacanas, com conhecimentos maravilhosos para compartilhar aqui no canal. Então, eu te conto, conheci a Patrícia numa formação. E isso fez assim aumentar o meu interesse por educação, por infância e todo esse processo, até mesmo antes de ser mãe. Patrícia soube, né, dessa fase. Então, assim, a Patrícia, vou apresentar, ela é psicóloga com formação junguiana e com psicologia ampliada pela antroposofia, como trabalha também como aconselhadora biográfica. Atende crianças em consultório particular e realiza a orientação de pais desde 1996. Hoje ela também é formadora de profissionais de educação infantil, idealizou e realiza a formação continuada Liberdade para os Bebês. Esse é o tema da nossa conversa hoje, que é baseada na pedagogia Waldorf, no estudo do desenvolvimento infantil, na neurociência, na abordagem M. Pickler. Então, bem-vinda, Patrícia, aqui ao nosso canal. É uma alegria ter você aqui para falar um pouco, porque esse é um tema lindo e não dá para falar tanta coisa, né? Porque a gente tem tempo curto, mas dá para dar uma ideia do que é essa maravilha, né? Da abordagem M. Pickler. Sim. Então, eu quero agradecer, Silvia, o convite, é uma honra estar aqui. Obrigada, viu? É um prazer estar revendo você depois de tantos anos, né? Que a gente ficou sem se ver. Mas me lembro com muito carinho da sua presença no curso que eu ofereci lá atrás, né? E das suas perguntas, sempre muito pertinentes. Então, a abordagem Pickler, ela tem vários aspectos, né? Tem uma metodologia de cuidados, mas ela não se restringe a isso, porque não é só uma aplicação de um método, muito mais do que isso, porque tem a ver com essa observação da individualidade de cada bebê, né? Do que há de específico em cada bebê. Então, existe um protocolo, né? Uma forma de cuidar, mas essa forma de cuidar, ela pode ser alterada, modificada ou adaptada a cada criança individualmente, né? Então, isso torna... É curioso, porque até hoje se discute, né? O que é a abordagem Pickler? É uma pedagogia? É um método? Né? É uma filosofia? Porque traz toda uma visão diferente em relação aos bebês e crianças pequenas, né? Então, já considera a criança um indivíduo, né? Assim que nasce. Então, tem uma visão que olha e reconhece o potencial de cada criança, a capacidade de cada uma dessas crianças, né? Apesar da sua dependência, né? Que os bebês, eles dependem dos cuidados dos adultos, mas eles vêm com um potencial muito grande e já têm uma capacidade enorme para o aprendizado, para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, ele é filogenético, ele é da nossa espécie, mas cada um de nós faz um caminho pessoal e único nesse desenvolvimento, né? Muito Cada bebê, cada né? criança, muito particular. E reconhecer essa individualidade, essa particularidade, e considerar isso nos cuidados é um dos grandes diferenciais da abordagem Pickler, né? Certo. Então... E quem foi? Quem é a M. Pickler? Quem foi M. Pickler? Porque então, esse nome vem dela, né? Da pessoa. Isso. Então, M. Pickler, ela era uma médica, uma pediatra húngara, né? Que desenvolveu toda uma forma muito diferente de olhar para o bebê, né? E de cuidar
do desenvolvimento infantil. Então, ela fez medicina em Viena, né? E depois ela foi para Budapeste e ficou durante 10 anos trabalhando em consultório particular com famílias, né? Onde ela aplicou o que ela havia desenvolvido enquanto forma de cuidados com a própria filha, Ana Tardos, né? Então, ela deu liberdade de movimentos para a filha e foi acompanhando o desenvolvimento dela, apenas facilitando esse desenvolvimento através do que se oferece na organização do espaço, nos brinquedos, né? E foi acompanhando o desenvolvimento desta filha que ela teve, né? E isso deu muito certo, e ela colocou isso em prática no consultório dela, com os pacientes que ela recebia em consultório particular, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou a administrar um abrigo, né? Uma instituição de acolhimento após a Segunda Guerra Mundial, e lá ela pôde estudar mais, investir mais nessa, né? Porque aí ela estava com os bebês órfãos, né? E acho que pôde separar realmente o que era a família, né? A atuação da família junto à criança, e depois ela conseguiu identificar realmente como seriam os cuidados profissionais com bebês, né? Aquilo que é necessário em termos de acolhimento, de calor e de processo realmente de cuidados, né? E pôde fazer com que esse atendimento, né, profissional aos bebês tivesse sucesso realmente, né? Fosse de muito sucesso, o que foi absolutamente único, porque na Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos abrigos tinham crianças que entravam em sofrimento psíquico, né? Por estar em acolhimento, por estar em instituição. E dentro desse abrigo que lá em Budapeste, na rua Lotzi, né? Onde ela Ele fez esse existe ainda trabalho. hoje. Na verdade, esse lugar virou um centro, né, de formação. O local existe, mas hoje ele é um centro de formação. Hoje existe uma creche lá, já não é mais um abrigo, não é mais uma instituição de acolhimento, né? Mas ele é uma creche e um centro de formação. Eu estou fazendo formação lá em Budapeste para pedagogo Pickler, né? Já fui algumas vezes para lá. Então, assim, é muito interessante o trabalho que ela conseguiu desenvolver, né? Que conseguiu identificar qual a melhor forma profissional de você oferecer cuidados adequados para bebês e crianças pequenas. Tá? Patrícia, eu me lembro, não sei se eu estou enganada, que todas essas pessoas daquela época que foram cuidadas por ela nesse processo, né, nesse desenvolvimento, elas apresentaram resultados maravilhosos, né? Porque eram crianças órfãos Isso. que não se encontrava nenhum histórico familiar, né? Muitas crianças eram órfãs de guerra, né? Uhum. Ficaram sem os pais. E assim, foram crianças que se desenvolveram muito bem, que conseguiram, né, se casar, ter filhos, se tornarem profissionais, terem uma vida digna, uma vida boa, né? Que não sofreram as sequelas da institucionalização. Uhum. Né? Uma vida como todos nós, como cada um de nós, né? Com dificuldades e desafios, mas também né, organizada, boa, e conseguiram se desenvolver bem. Uhum. Né? E aqui no Brasil, a gente fala, né, que é um método, não sei se, como você falou, não se sabe se é um método, se é uma filosofia e tudo, mas enfim, a gente sabe que vem revolucionando, né, a infância. Então, eu queria que você Sim. falasse um pouco por que está revolucionando, o que é que você percebe de diferente, claro, fora esse olhar mais para a individualidade, o que é que tem de tão especial assim, que as pessoas estão se encantando e buscando?
É porque assim, há não tanto tempo atrás assim, né? As pessoas tinham uma ideia, uma visão de que cuidar de crianças e bebês pequenos era só você ser mãe, você ter o dom, né? De cuidar, você desejar, gostar de crianças, que isso seria suficiente, né? Mas assim, a abordagem Pickler mostrou para a gente que, na verdade, você precisa de muito estudo, né, de pesquisa realmente sobre o desenvolvimento infantil, sobre a criança, e também que você precisa compreender, né, essa combinação entre a individualidade e aquilo que é comum a todos nós enquanto seres humanos, né? Então, quando você traz, né, uma visão mais ampla sobre quem é o bebê e qual também é o papel da infância desses 3 primeiros anos no desenvolvimento da criança, do indivíduo, né? Você trata a criança, você convida a criança a participar dos cuidados cotidianos, né? Da troca de fralda, do banho, da alimentação. Você trata a criança como alguém que é participativo, né? Que está junto com você realizando tudo aquilo, convidando a criança a participar, né? E reconhecendo que ela tem potencial para isso. A criança, ela, por um lado, ela é dependente dos cuidados do adulto, mas, por outro lado, ela pode sim participar, né? Ela se comunica de uma forma não verbal, ela compreende o que o adulto diz, né? O que o adulto fala para ela muito cedo, e ela tem como sim estar junto com este adulto e participando realmente da vida, né? E dos cuidados e dessas situações do cotidiano, né? Então, quando você dá liberdade para a criança para brincar, para escolher os seus próprios brinquedos, aquilo que ela vai manusear, vai interagir, né? E também para ela ser ser responsável realmente pelo seu próprio desenvolvimento, né? Então, é muito interessante porque dentro da abordagem Pickler a gente aprende que, assim, não é o adulto que realiza o desenvolvimento da criança, né? É a criança que, por si só, né? Ela percorre o seu caminho de desenvolvimento, né? Então, quando você dá liberdade de movimento, né? Você oferece as oportunidades do brincar para a criança, você oferece os materiais para ela manipular, né, de texturas diferentes, ela vai se desenvolvendo e vai se apropriando do próprio corpo, do espaço, né, e vai interagindo com as outras pessoas, com as outras crianças, com os adultos, né, e vai realizando o seu processo de integração social, né, de desenvolvimento social também. Então, isso vem de dentro para fora, não é nós, enquanto adultos, que oferecemos isso para a criança. Essa diferença, né, de visão que traz uma mudança muito significativa e muito profunda, realmente, na educação infantil. Né? Perceber que nós não somos agentes, quem são os agentes são os próprios bebês, as próprias crianças, mas que nós, sim, oferecemos todas as condições para o desenvolvimento saudável. Lembrando que essa fase do 0 aos 3 anos é uma fase importantíssima, né, dentro da infância, de padronização de muitas coisas relacionadas à formação, inclusive física, né, também que a gente sabe, mas outras coisas também. Patrícia, essa sua fala também me fez lembrar um vídeo que nós assistimos durante uma formação, que era um vídeo muito antigo, em preto e branco, na hora do banho da criança. E nós ficávamos aflitos, né, de ver aquela criança desbravando e tentando entrar naquela banheira, e nós, pais, cuidadores, a gente tende a achar que a criança não é capaz. Então, nós nos colocamos sempre naquela postura de proteger, né? De achar que a criança ela não é capaz mesmo, sozinha.
E nessa conversa, né, a gente traz muito isso, né, que ela é capaz. Isso. Nós precisamos proporcionar essa manifestação dela, né? Exatamente assim, a criança tem um tempo diferente do tempo do adulto, né? E nós precisamos, enquanto adultos, aprender a oferecer esse tempo para a criança, né? O adulto, ele é sempre muito ansioso, ele se adianta, né? Ele quer ajudar, ele quer fazer pela criança. Mas, assim, se a gente observa realmente o bebê e a criança pequena, a gente começa a perceber com clareza de que eles precisam, muitas vezes, de um pouquinho mais de tempo, né? E eles fazem por si só, né? E assim, a gente vive num mundo muito agitado, né? Sim. Com muitas tarefas, com muita pressa o tempo inteiro, né? Com muita ansiedade, né? Sim. E aí, assim, dar esse tempo para as crianças é um exercício muito grande para o adulto, né? Então, nós adultos, a gente aprende muito ao lidar com crianças, ao estar com crianças, ao trabalhar com crianças, né? É verdade. Eu, uma vez, estava segurando minha filha pela mão e caminhando, e aí teve um momento que eu me dei conta que para ela me alcançar, eu dava um passo, ela precisava dar 3, né? E aí eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? E aí, a partir desse dia, caiu minha ficha mesmo, né? Eu olhei, eu falei, nossa, a gente precisa olhar para isso. E aí eu comecei a observar todo mundo, né, que estava andando com criança, como é que as pessoas andavam. E é realmente essa coisa da ansiedade. Não só para andar, né? Nós estamos acelerando muitas coisas, né? Já falei isso aqui no canal, em outro tema, e a gente precisa ter esse olhar para cuidar disso, né? A criança ela tem realmente um outro tempo e ela está se desenvolvendo. Ela vai chegar, né, no ponto e vai, as pernas vão crescer, ela vai conseguir acompanhar, mas não é com 3 anos, né? Não é com 2, 3 anos que a gente... É interessante, né? Porque às vezes nós, como adultos, a gente não se lembra que a criança está em crescimento. E assim, a cada nova posição que ela assume no espaço, ela precisa adquirir novamente, encontrar de novo o equilíbrio. E ela dorme, ela acorda, ela está maior, ela cresceu, o corpo mudou. E aí ela precisa de tempo e espaço, né? Para reencontrar o equilíbrio naquele corpo que está diferente, né? E às vezes o adulto tem sempre pressa, né? Ai, não andou ainda? Ai, não está engatinhando, né? E aí a gente olha e fala assim, nossa, mas o tempo da criança precisa ser respeitado. Quantas vezes eu não me segurei para pegar a colher da mão dela e dar comida na boca para que ela não derrubasse, mas tudo isso faz parte do processo dela acertar. Exatamente, e assim, aprende a fazer derrubando, né? Que bom que eu estudei um pouco e pude perceber, né? Porque geralmente a gente faz isso, né? Tendência, né? Principalmente as mães que trabalham, falam, ai, gente, não aguento mais limpar a casa, todo Com mundo certeza. trabalhando, chega em casa, você fala, nossa, deixa eu dar, porque faz menos sujeira, né? Então, a gente faz isso, acaba fazendo verdade, isso. nós fazemos isso durante anos, isso era um comportamento, assim, meio padrão, todos agiam assim, né? E a abordagem Pickler veio nos mostrar que a gente precisa dar esse tempo, esse espaço, que as crianças aprendem, elas se desenvolvem por si só, né? Se a gente dá esse espaço realmente para elas, né? Sim, a gente vê, é visível, vale muito a pena fazer esse esforço para entregar para a criança a possibilidade dela ter essa autonomia, né? Que é uma Isso, autonomia. E o resultado é sensacional, porque você vê presença, né, na criança, no decorrer dos exatamente, anos, né, Silvia. da vida. Muito lindo mesmo.
E aí, Patrícia, eu queria que você falasse um pouco dos espaços, porque a gente, é claro, eu quero que essa conversa ela atinja berçários, eu quero que isso vá para a educação, né? A gente não está falando só do Sim. convívio dentro de casa, porque, né, tem o período de licença maternidade das mães, outras que têm a possibilidade de ficar com os filhos, né, de não ter que trabalhar fora, mas, sobretudo, os berçários aí estão lotados, a gente sabe disso. É verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse espaço, porque o que eu vejo, né, na minha passagem por educação, que levou vários anos, eu notei que nas escolas, nas creches, tudo não estava assim propício, que eu acredito, né? Eu estou dando a minha visão dentro de tudo que eu já vi, que ofereça à criança segurança para que ela faça esse processo, né, de desenvolvimento. Então, a gente vê muitos brinquedos inadequados, cores excessivas, né, nas paredes e até nos brinquedos. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque é algo que eu acho que precisa de um cuidado também, a escola, né? Sim. O gestor, o cuidador. Então, como hoje nós temos aqui a Associação Pickler Brasil, né? Muito bom. Que sou uma das fundadoras dessa associação, e tem um trabalho muito grande que está acontecendo. Existem hoje muitos cursos, palestras, muita gente trabalhando com abordagem Pickler, e cada vez mais, né, essa visão tem chegado nas escolas, nos espaços públicos, de alguma forma. Mas, assim, tem que ter um cuidado, porque muitas vezes as pessoas acreditam que ser picleriano é só colocar os móveis Pickler no espaço e organizar o espaço físico dessa forma, né? Mas, assim, como a gente estava falando agora há pouco, né? Essa ansiedade do adulto, essa pressa, né? Ela precisa ser trabalhada dentro de todos nós e também dos educadores, dos profissionais que trabalham com a primeira infância. Então, assim, não basta organizar o espaço, não basta seguir os princípios da abordagem, né? Garantir a liberdade de movimento, o vínculo com a criança, né? Cuidar da saúde e propiciar esse espaço adequado. Mas é importante também, a abordagem Pickler nos mostra o quanto é importante um trabalho multidisciplinar. Dentro do Instituto Pickler tem sempre médicos, psicólogos e pedagogos trabalhando em conjunto. Então, tem uma observação constante das crianças, tem anotações, tem discussões sobre as crianças que acontecem o tempo todo, né? E porque nós, enquanto adultos, não só pai e mãe, mas os educadores e esses profissionais que trabalham com crianças, a gente precisa se educar a atuar de uma forma diferente diante das crianças. Isso leva tempo, isso precisa de prática, né? Vai além do conhecimento teórico da abordagem Pickler, né? Precisa de treino, realmente. Então, você precisa fazer várias vezes, porque é quase automático. A criança vai deixar cair a colher, você vai lá, você quer pegar, né? A criança vai fazer alguma coisa, caiu da mão, né? O seu impulso primeiro é oferecer para a criança. E isso é uma questão da nossa sociedade, é uma questão cultural, e isso precisa ser rompido, isso precisa ser mudado, modificado, e isso só é possível mudar através da prática, né? Do exercício constante que você faz, né? Então, assim, eu me lembro que uma vez eu dei formação para algumas pessoas de um berçário, né? E elas compreenderam bastante sobre a parte teórica, né? E falaram, não, nós vamos colocar em prática, vai ser muito bom e tal. E aí, depois, algum tempo depois, alguns meses depois, eu fui até o espaço e fui observar. E o que eu vi? Eu vi as pessoas realmente tentando colocar em prática os princípios da abordagem,
mas, ao mesmo tempo, elas falavam e faziam, né? Elas não davam o espaço de tempo necessário para a criança atuar, né? Então, elas conheciam bastante da abordagem, conheciam os princípios, mas ainda estava faltando essa prática, né? E essa observação do que eu estou fazendo, né? De fato. Será que eu realmente dei o tempo necessário para a criança? Será que eu estou dando o espaço necessário para que ela seja autônoma, né? Para que ela desenvolva por si só? É a Será que eu não... autoeducação, né? É uma autoeducação. Então, e isso leva tempo e prática, é muita prática. Vê assim, claro, tem a abordagem, mas eu queria que você fizesse uma correlação com a psicologia, falasse um pouco Sim. desse outro lado. Então, a psicologia, né, ela anda de mão dada, né, com a Psicologia demais. pedagogia, com a pedagogia e com a medicina também, né? Como eu comentei agora há pouco, lá no Instituto Pickler, em Budapeste, esses 3 profissionais estiveram sempre presentes, formando as equipes, né, que trabalham com os bebês e crianças pequenas. Então, é muito importante, muito frutífera essa troca entre esses profissionais, o médico, o psicólogo e o pedagogo, né? Quando você... Porque, assim, os bebês e crianças pequenas, eles são bastante complexos, né? Porque eles têm uma dependência, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma individualidade, têm o seu lado muito pessoal, e aí o psicólogo, ele entra, ele ajuda muito na observação, né, das relações, seja dentro da instituição, assim como também dentro da família, né? Então, quais são as dificuldades que estão presentes, quais são os desafios que estão presentes, né? Com esta criança, com aquela criança, ou para este educador, ou para esta mãe, para este pai, para esta família, né? Então, o psicólogo, ele consegue observar, né, esse desenvolvimento, essas questões que surgem, e consegue fazer perguntas, né? Trazer algumas opções de soluções, de processos, né? Trazer hipóteses, né? De forma de lidar com aquelas situações, né? O psicólogo, ele tem esse papel de estudar o ser humano, né? Esse é a matéria do psicólogo, né? É o ser humano. Patrícia, você atende criança, certo? Mas eu acho que Sim, também o foco é orientar pais também, né, com com relação a isso, porque certeza. está ali, né, o grande ponto a ser, É. que necessita, né, de apoio, porque a criança, ela está junto com a família, ela é o reflexo, né, da família. Sim. Então, na verdade, dentro da psicologia, a gente diz assim que é impossível tratar uma criança sozinha. Você trata, né? Você cuida da díade, da mãe e do bebê, né? E da família também, né? Porque a família toda também influencia. Então, são os pais. Eu jamais atendo uma criança sem conversar com os pais, né? E desde que eu comecei a estudar a abordagem Pickler, cada vez mais as crianças que eu atendo no meu consultório são mais e mais novas, né? Então, no meu consultório eu tenho crianças a partir de 3, 4 anos de idade, né? E a grande maioria são do primeiro setênio, né? Desses primeiros 7 anos de vida, as crianças que eu Uhum. atendo. E assim, é um processo em parceria, né? Ninguém faz nada sozinho, porque assim, a criança vem aqui no meu consultório geralmente uma vez por semana, né? E eu estou o tempo inteiro conversando com esses pais, eu atendo os pais quinzenalmente, Uhum. né? E os pais são meus parceiros, né? São os meus coterapeutas, entre aspas, né? Porque eu faço algumas sugestões para eles, eles me trazem, né? O que está acontecendo em casa, se está tendo alguma mudança ou não. E a gente vai trabalhando em parceria, realmente, né? Seria impossível atender só a criança, né? Sim. Não é viável. Uhum.
Claro, a gente está terminando a nossa conversa e antes de pedir para que você deixe uma mensagem, eu quero que você fale onde você trabalha. Claro, nós vamos deixar tudo anotado aqui no canal, né, para quem quiser fazer contato com a Patrícia, mas eu queria que você falasse onde você está trabalhando, porque muitas vezes eu converso com pessoas de cidades diferentes, né, e o acesso não pode ser presencial, mas eu acho que em São Paulo é muito mais fácil. Então, eu moro em São Paulo, meu consultório é aqui na Rua Kansas, 129, no Brooklyn, né? O que eu tenho feito agora por conta da pandemia? Eu atendo as crianças presencialmente e os pais eu atendo por Zoom, eu atendo online, né? Para diminuir um pouco de fluxo de pessoas no consultório e tal, né? Para não ter, evitar essa aglomeração por conta da pandemia, né? Então, por hora, é assim que eu tenho feito. A gente vai Né? deixar teu contato, teu e-mail, e eu queria que você falasse também sobre essa formação da liberdade, a formação Liberdade para os Bebês, que já é uma formação que vem acontecendo há um bom tempo. Como que ela está sendo feita? É presencial? Como que Não, é? ela está, desde que começou a pandemia, né, em 2019, ela está sendo online, né? Então, agora já vai ser a quarta turma online que vai acontecer. São 4 módulos. O primeiro módulo é sobre os cuidados, o segundo módulo é sobre o desenvolvimento motor, sobre motricidade livre, o terceiro que é sobre o brincar, e o quarto módulo é sobre observação, né? Sobre observação de bebês. Certo. Então, e assim, no curso eu tenho sempre muitas educadoras, mas eu também tenho mães, né, que querem se preparar para a maternidade ou que já são mães de bebês pequenos. E é muito curioso, porque mesmo as educadoras, elas são mães. Então, as perguntas que vêm né, durante o curso, algumas vezes elas são do âmbito profissional e algumas vezes são da maternidade, né? Às vezes Então, aparece alguma como a Silvia, que não é nem de uma coisa nem de outra, e depois se torna. é verdade também. Porque quando eu fui fazer com você o curso, eu era da área administrativa, né? E não era mãe nem Sim, nada. Depois eu me é tornei, né, verdade. mãe. No curso eu descobri que estava grávida. Muito legal. Eu me lembro, que bom, né? E depois, né, como terapeuta, sim, né? Depois virei terapeuta, mas é muito engraçado, né? Uhum. Como as pessoas chegam e elas têm como propósito, elas ainda nem sabem qual é o propósito, né? E hoje eu estou tão inserida Sim. nesse contexto que é muito bacana. A maternidade, né? Ter filhos é um grande presente, é uma grande oportunidade, porque os nossos filhos, eles trazem para nós a possibilidade da gente questionar qual que é o sentido da vida, o que que realmente é importante, o que que é significativo, né? Por que oferecer tempo por esse desenvolvimento infantil, por esses 3 primeiros anos de vida, né? Essa base, né? Que é a constituição do sujeito, realmente. Então, os filhos, eles nos salvam, de alguma forma, dessa vida alucinada, ansiosa, corrida, que a gente vive, e eles nos fazem perguntar realmente, né? Questionar que mundo que eu quero deixar para os meus filhos, né? O que que eu quero fazer nessa vida? Então, os nossos filhos, eles trazem essa visão para a gente, eles nos ensinam muito, né? E para os educadores, para as pessoas que trabalham com bebês e crianças pequenas, né? A gente pode trabalhar com crianças é também um presente, é uma bênção, na verdade, né? Porque a Sim. gente está em contato com essas crianças que nos ensinam muito, né? Cada geração nova traz perguntas diferentes, né? Traz ensinamentos, traz aprendizados novos.
Então, assim, lidar com crianças, trabalhar com crianças é ter a necessidade constante de estudo e de renovação, né? E é se abrir realmente para o outro, né? Para uma comunicação que ela não é verbal, que nós adultos estamos tão acostumados, né, a nos fixarmos só nessa questão do verbal, né? Então, é você se abrir para muitos outros sinais, para muitas outras possibilidades de comunicação e de relação, né? Então, é você exercer a observação diariamente, constantemente, desenvolver novos órgãos de percepção, e se abrir realmente para o novo, para o outro, se colocar no lugar do outro. Então, é um grande exercício de autodesenvolvimento, né? E, então, eu admiro muito, profundamente, todas as pessoas que trabalham com bebês e crianças pequenas, porque tem um trabalho muito importante, né? Porque quando esses 3 primeiros anos, eles são bem vividos, eles são bons, né, para as crianças, elas se desenvolvem adequadamente, a gente está também, de alguma forma, garantindo um futuro melhor para a humanidade como um todo, né? Que é uma grande contribuição. É uma grande contribuição, né? Porque a gente vai ter pessoas mais inteiras, mais equilibradas, né? O equilíbrio físico, motor, ele traz também um equilíbrio psíquico lá na frente. Então, quando a gente adquire isso na infância, a gente consegue reconquistar isso em outros momentos da nossa vida. Essas coisas todas, elas têm relação, né? Sim, é uma riqueza, né? Eu acho que a pessoa que está ali na linha de frente, cuidando de criança numa instituição, se ela conseguir ter esse olhar, ver a riqueza que é, né? O que a criança traz, realmente só ganhos, né? Só ganhos por um outro lado, né? Tirando, claro, a gente sabe da problemática que né? Em outros aspectos, com relação à remuneração e tudo isso, mas tem esse outro aspecto que é muito rico, né, Patrícia? É verdade. Bom, eu quero agradecer muitíssimo sua presença aqui, foi muito bom, muito legal tudo isso que a gente conversou, e está super convidada a vir de novo, né, numa outra ocasião, e é isso, gente, curtam, compartilhem e ativem o sininho para saber tudo que está acontecendo aqui. Patrícia, eu que agradeço, Silvia. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo para você. Até a próxima. Beijos.